Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Raifran Batista, pastor titular da Assembleia de Deus em Santa Inês, igreja filiada à CEADEMA e à CGADB. Estamos compartilhando com você mais uma vez o devocional diário da nossa Escola Bíblica Dominical. O assunto desta semana é muito interessante e bastante atual, de uma relevância grandiosa para a igreja contemporânea. O caráter missionário da igreja em Jerusalém. E no dia de hoje, o texto de Atos, capítulo 11, versículos 20 e 21, trata precisamente sobre a plantação de igrejas. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Sem dúvida, uma das marcas mais chamativas, atraentes e interessantes da igreja em Jerusalém é o seu caráter missionário. Nenhuma igreja foi tão expansiva e cresceu tão rápido com a plantação de igrejas em todas as regiões possíveis como a igreja em Jerusalém. O próprio Senhor Jesus ordenou, no último texto que complementa a grande comissão, Atos 1:8, que a igreja deveria começar por Jerusalém, depois de ter recebido o poder, a capacitação do Espírito Santo, chegando também por toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Assim a igreja cumpriu Atos 1:8, de maneira extraordinária, de modo que, a partir deste capítulo, do capítulo 11 de Atos, a igreja sai do seu aparente comodismo, pois, de acordo com alguns comentadores, a igreja demorou um pouco para entender a visão de avançar além fronteiras. Mas aqui, depois de ter se desencadeado uma perseguição aos apóstolos e aos cristãos que estavam em Jerusalém, diz o texto que os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. A princípio, eles só anunciavam a palavra aos judeus, mas aqueles varões de Chipre, aqueles homens de Cirene, entrando em Antioquia, falaram também aos gentios, anunciando o Senhor Jesus. E qual foi o resultado? A mão do Senhor estava sobre eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. A igreja de Jesus Cristo jamais deverá perder esta marca, deverá perder este caráter missionário, pois a missão principal da igreja na terra, depois de adorar a Deus, é certamente alcançar o mundo com a missão evangelizadora. Estas foram as palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 e João no capítulo 20. Sem dúvida alguma, o caráter missionário da igreja em Jerusalém e as suas ações desenvolvidas no primeiro século
continuam sendo exemplos para a igreja contemporânea, continua sendo exemplo para a liderança, para o ministério, finalmente para os missionários e os membros em geral. Que o eterno Deus continue movendo, rompendo os obstáculos, se movendo sobre a igreja por meio do Espírito Santo, e que esta se levante, não apenas para tentar alcançar alguns, mas para alcançar o mundo inteiro, fazendo discípulos para Cristo de todas as etnias, como a igreja fez naqueles dias, alcançando Antioquia, capital da Síria, uma das mais importantes cidades contidas no Império Romano. E de acordo com o capítulo 13, aquela igreja se tornou um exemplo de missões quando o centro missionário da igreja ali se estabeleceu por meio do ministério de Barnabé e Paulo. Assim, Deus tem os seus planos, os seus caminhos, visto que Antioquia, para poder alcançar os gentios, agora era mais importante que a igreja em Jerusalém. Assim, a igreja se destacou, enviando os primeiros missionários, e ainda que Antioquia tenha se tornado uma base de missões para muitos anos ou durante muitos anos, Jerusalém continuou sendo o centro administrativo da igreja no primeiro século, pois ali estavam os apóstolos que, na orientação do Espírito Santo, conduziam a liderança da igreja, faziam a liderança da igreja. Prezado aluno, prezado professor, não perca a oportunidade de ministrar esta lição com a graça de Deus e, ao mesmo tempo, motivando alunos, professores, membros e congregados para que se tornem também dedicados nesta obra de missões que a igreja jamais pode abrir mão. O caráter missionário da igreja em Jerusalém é a amostra, é o padrão daquilo que Deus deseja que sejamos hoje. Que Deus abençoe você. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.